Senti que algo estava errado na minha própria casa. Então, fingi que ia viajar para visitar minha irmã. Enquanto observava a casa de longe, minha vizinha idosa de repente se aproximou, tocou meu ombro e disse: "Espere até meia-noite. Você vai descobrir tudo." Quando o relógio bateu meia-noite, prendi a respiração ao vê-lo. Mas deixe-me explicar como cheguei a esse momento. Como uma mulher de 64 anos acabou escondida na casa da vizinha, espionando a própria casa como uma criminosa. Porque o que descobri naquela noite não apenas destruiu minha confiança na minha família. Mostrou-me até onde as pessoas que amamos podem ir quando a ganância toma conta de seus corações. Meu nome é Carol. Esta casa, onde morei nos últimos 40 anos, é meu santuário, minha história, minha vida inteira, construída com esforço ao lado do meu falecido marido. Cada canto aqui guarda nossas memórias. A cozinha onde costumávamos fazer panquecas no café da manhã de domingo. A sala de estar onde vimos nosso filho Mark crescer. O jardim que plantamos com nossas próprias mãos. Quando meu marido faleceu há 7 anos, Mark insistiu em se mudar para cá com sua esposa, Jéssica. "Assim você não ficará sozinha, mãe", ele me disse. Na época, pensei que fosse por amor. Como eu era ingênua. Os primeiros meses foram tranquilos, quase felizes. Jantávamos juntos. Conversávamos. Ríamos. Jéssica era atenciosa, até carinhosa. Ela me ajudava com as compras, preparava meus ensopados favoritos. Mark consertava as coisas que quebravam em casa. Eu pensava, que bênção ter minha família por perto na minha velhice. Mas, há cerca de 4 meses, algo mudou. Foi como se alguém tivesse acionado um interruptor invisível. Os sorrisos se tornaram mecânicos, as conversas forçadas e os sussurros começaram. A princípio, pensei que fosse imaginação minha, que a idade estivesse me pregando peças, mas os sussurros eram reais. Sempre que eu entrava em uma sala, eles paravam de falar abruptamente. Mark bloqueava o celular com um movimento rápido, quase culpado. Jéssica mudava de assunto com um sorriso tenso. "Do que vocês estão falando?", eu perguntava. "Nada importante, Carol", respondia Jéssica com aquela voz doce que começava a soar oca para mim. "Só coisas do trabalho, mãe", acrescentava Mark sem me olhar nos olhos. Então, reparei em outras coisas. A porta do nosso antigo quarto principal, aquele que eu tinha transformado em depósito depois que meu marido morreu, estava sempre trancada agora. Antes, ficava aberta. "Por que esse quarto está trancado?", perguntei um dia. Jéssica respondeu rápido demais. "Ah, tem um problema de mofo, Carol. Não queremos que suas coisas sejam danificadas." Mas eu não me lembro de ter dado permissão para eles mexerem naquele quarto. Não me lembro de ter falado sobre mofo. E quando eu caminhava pelo corredor à noite, ouvia barulhos estranhos vindos de lá. Passos, vozes abafadas, risadas que não eram do meu filho nem da minha nora. Certa noite, por volta das 11 horas, ouvi o som inconfundível da porta da frente se abrindo. Levantei da cama e fui até o corredor, tomando cuidado para não fazer barulho. Do meu quarto, eu conseguia ver a entrada. Vi Jéssica deixando entrar uma jovem com uma pequena mala. Elas conversavam em voz baixa. A mulher lhe entregou algo, talvez dinheiro, e Jéssica rapidamente guardou no bolso. Em seguida, a conduziu pelo corredor, direto para aquele quarto que supostamente tinha problema de mofo. Ouvi o som de uma chave girando. A porta se abriu, uma luz amarela se espalhou e, em seguida, ela se fechou novamente. Na manhã seguinte, no café da manhã, não comentei nada. Apenas observei. Jéssica preparou o café com aquele sorriso perfeito que já não me enganava mais. Mark lia as notícias no celular. Distraído. "Dormiu bem?", perguntei em tom casual. "Ótimo, mãe", respondeu Mark sem levantar os olhos. "Como bebês", acrescentou Jéssica. Mentirosos. Os dois eram mentirosos. Mas eu precisava de provas. Precisava saber exatamente o que estava acontecendo na minha própria casa antes de confrontá-los. Naquela mesma tarde, enquanto Jéssica estava no supermercado e Mark no trabalho, tentei abrir a porta do quarto. Eu tinha meu próprio jogo de chaves. Claro, era minha casa.
Mas quando tentei usar minha chave mestra, descobri que eles tinham trocado a fechadura. Trocaram a fechadura de um quarto da minha própria casa sem me avisar. Meu coração disparou no peito. A raiva começou a ferver dentro de mim. Quem eles pensavam que eram? Esta era a minha propriedade, a minha casa. Cada centímetro desta casa me pertencia legalmente. Mas a raiva não resolve nada. A raiva só turva o julgamento. Então, respirei fundo e pensei com clareza. Se eles estivessem escondendo alguma coisa, eu precisava descobrir sem que suspeitassem que eu sabia. Eu precisava de um plano. E então me ocorreu. Eu fingiria uma viagem. Diria a eles que ia visitar minha irmã em outra cidade. Os deixaria sozinhos e observaria de longe para ver o que fariam enquanto pensassem que eu estivesse fora. Foi então que conversei com Arthur, meu vizinho de longa data. Ele mora bem em frente à minha casa. Da janela dele, ele tem visão direta da minha porta da frente. Contei a ele minhas suspeitas, e o que ele me disse me deixou arrepiada. Carol, eu também notei coisas estranhas, disse Arthur com voz grave enquanto me servia uma xícara de chá em sua cozinha. Arthur tem 72 anos. Ele é viúvo como eu, e somos vizinhos desde que meu marido e eu construímos esta casa. Ele conhece cada detalhe da minha vida, cada alegria e cada tristeza. Já faz semanas que quero dizer algo, mas não sabia se devia me intrometer. Não queria te preocupar se não tivesse certeza. Sua mão tremia levemente enquanto segurava a xícara. O que você viu, Arthur? Perguntei, sentindo aquela onda de medo se instalar no meu estômago. Ele suspirou profundamente antes de responder. Tenho visto pessoas entrando e saindo da sua casa em horários estranhos. Sempre à noite, sempre com malas ou mochilas. Às vezes mulheres jovens, às vezes casais, nunca as mesmas pessoas. Chegam de Uber ou em seus próprios carros. Jéssica os recebe na porta. Conversam brevemente e depois entram. Na manhã seguinte, bem cedo, vão embora. Tudo é muito rápido, muito discreto, como se estivessem fazendo algo que não querem que ninguém veja. Suas palavras confirmaram minhas piores suspeitas. Eu não estava louca. Não era imaginação minha. Algo realmente estava acontecendo na minha casa. Algo envolvendo estranhos, dinheiro e segredos. Por que você não me contou antes? Perguntei, sentindo uma mistura de alívio e angústia. Porque eu esperava estar errado, respondeu Arthur. Porque eu queria acreditar que havia uma explicação lógica. Talvez fossem amigos do Mark ou parentes da Jéssica que precisassem de um lugar para ficar. Mas quando vi a Jéssica receber dinheiro na porta semana passada, eu soube que aquilo era um negócio, e um negócio feito em segredo nunca é um negócio honesto. Ele se inclinou para a frente e baixou a voz como se alguém pudesse nos ouvir. Carol, acho que eles estão usando sua casa para alguma coisa. Não sei exatamente o que, mas é algo que eles não querem que você saiba. É por isso que esperam você dormir. É por isso que agem normalmente durante o dia. Contei-lhe o meu plano. Disse-lhe que ia fingir a viagem, que os faria acreditar que estaria fora durante uma semana inteira e que precisava da sua ajuda para vigiar a minha casa da janela dele. O Arthur concordou imediatamente. Você pode ficar aqui no quarto de hóspedes, ofereceu ele. Da janela do andar de cima, você consegue ver perfeitamente a entrada e parte da sua sala de estar. Nós vamos observar tudo o que eles fizerem. Senti um alívio imenso. Eu não estava sozinha nisso. Eu tinha uma aliada, uma testemunha, alguém que podia confirmar o que meus olhos viam, então não podiam me dizer que eu estava confusa ou senil. Naquela noite, voltei para casa e comecei a apresentação. Durante o jantar, anunciei casualmente, vou visitar minha irmã amanhã por uma semana. Não a vejo há meses e ela está me implorando para ir. A reação foi imediata. Mark ergueu os olhos do prato, com um brilho nos olhos. Jéssica parou de mastigar por um segundo e então sorriu, um sorriso largo demais, entusiasmado demais. Que ótimo, Carol. Vai ser bom para você se desligar um pouco. Mudar de ares. Não é, Mark? Meu filho assentiu vigorosamente. É, mãe. Você merece um descanso. Nós cuidaremos da casa. Não se preocupe com nada.
Não se preocupe com nada. Essas palavras ecoaram na minha cabeça com um tom sinistro. O jeito como foram ditas. Com aquele alívio mal disfarçado, com aquela urgência de me ver partir, continuei com a minha atuação. Preciso que você regue as plantas do jardim a cada 2 dias. E, por favor, mantenha a casa arrumada. Você sabe que eu não gosto de bagunça. Jéssica assentiu com entusiasmo exagerado. Claro, Carol. Tudo estará perfeito quando você voltar. Aproveite a viagem. Perfeito. Eles queriam que eu fosse embora. Precisavam que eu fosse embora. Isso só confirmou que estavam escondendo algo grande. Na manhã seguinte, preparei tudo direitinho. Peguei minha mala velha, aquela que meu marido e eu usávamos quando viajávamos. Enchi-a de roupas, artigos de higiene pessoal, tudo à vista de todos. Liguei para minha irmã, falando alto da sala para que ela pudesse ouvir. Sim, irmã. Estou saindo agora. Chego aí antes do almoço. É claro que minha irmã sabia do plano. Eu tinha contado tudo para ela. Ela também estava preocupada e me apoiou completamente. Mark insistiu em me levar de carro até a rodoviária. Não precisa, querida. Posso pegar um táxi, mas ele insistiu. Queria ter certeza de que eu realmente iria embora. Na estação, ele me acompanhou até a plataforma. Me abraçou e disse: Boa viagem, mãe. Ligue quando chegar para sabermos que você está bem. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que eu conhecia desde que ele era bebê. E procurei por qualquer vestígio de culpa, de remorso. Mas só vi impaciência. Ele queria que eu estivesse naquele ônibus. Queria me ver partir. Te ligo, querida, eu disse, e entrei no terminal, mas não peguei nenhum ônibus. Esperei 20 minutos, tempo suficiente para Mark sair. Então saí por outra porta, chamei um táxi e dei o endereço de Arthur ao motorista. Quando cheguei à casa do meu vizinho, ele já tinha tudo pronto. Ele me mostrou o quarto de hóspedes no 2º andar. Da janela, eu tinha uma vista perfeita da minha casa, a porta da frente, o pequeno jardim frontal, parte da sala de estar através das cortinas. Agora é só esperar, disse Arthur, e observar. Sentei-me junto à janela com um nó no estômago. Minha própria casa, o lugar onde fui feliz por décadas, agora parecia território inimigo. Um lugar que eu tinha que espionar de longe para descobrir o que as pessoas que amei e protegi estavam fazendo. As primeiras horas foram normais. Jéssica foi ao supermercado por volta das 10 horas da manhã. Mark saiu para o trabalho como de costume. A casa estava silenciosa e vazia. Mas quando a noite caiu por volta das 18 horas, vi algo que me deixou sem fôlego. Um sedã prateado estacionado em frente à minha casa. Um jovem casal, talvez na casa dos 30 anos, saiu do carro. Eles carregavam uma mala grande e 2 mochilas. Jéssica abriu a porta antes mesmo que eles batessem, como se já os estivesse esperando. Ela os cumprimentou com sorrisos. Conversaram brevemente. O homem tirou a carteira do bolso e entregou dinheiro a Jéssica. Ela contou rapidamente e os convidou a entrar. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu tinha acabado de ver minha nora aceitar dinheiro de estranhos e deixá-los entrar na minha casa como se fosse um hotel. Arthur estava ao meu lado, observando a mesma cena, com o rosto tenso. Você viu isso? Perguntei com a voz trêmula, precisando de confirmação de que meus olhos não estavam me enganando. Eu vi, Carol. Vi tudo, respondeu ele gravemente. Isso não é mais uma suspeita. É real. Eles estão usando sua casa para alugar quartos sem o seu conhecimento. Alugando quartos na minha casa. Na casa que construí com meu falecido marido, com anos de trabalho e sacrifício. A casa onde criei meu filho. A casa repleta de memórias sagradas. E estavam transformando em um negócio clandestino pelas minhas costas. A raiva que senti naquele momento era como fogo líquido em minhas veias. Eu queria atravessar a rua, bater na porta, confrontá-los na frente daqueles estranhos. Mas Arthur colocou a mão no meu ombro. Firme. Espere, Carol. Se você for agora, só saberemos isso. Mas se esperarmos, se observarmos mais, descobriremos toda a verdade.
a extensão total do que eles estão fazendo. Ele tinha razão. Respirei fundo, tentando acalmar o furacão que rugia em meu peito. Sentei-me novamente perto da janela, com as mãos entrelaçadas no colo. Na hora seguinte, vi luzes acenderem em diferentes cômodos da minha casa, a sala de estar, a cozinha, e então vi luz vindo daquele cômodo, meu antigo quarto principal, aquele que supostamente tinha problema de mofo, aquele que eles mantinham trancado. Agora eu entendia o porquê. Não havia mofo. Havia hóspedes. Estranhos dormindo no espaço onde meu marido e eu compartilhamos 35 anos de casamento. Estranhos usando a cama onde ele morreu em meus braços. Estranhos caminhando pelo chão onde eu lamentei por meses. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de fúria, de traição, de uma dor tão profunda que eu sentia que ia me partir ao meio. Como puderam, sussurrei para mim mesma. Como meu próprio filho pôde fazer isso comigo? Arthur não disse nada. Apenas sentou-se ao meu lado em silêncio, respeitando meu luto. Lá fora, a noite caiu em minha casa, meu lar, transformou-se em algo irreconhecível diante dos meus olhos. Por volta das 9 horas, Mark chegou do trabalho. Eu observei estacionar o carro, entrar em casa com a pasta, como se fosse um dia normal, como se não estivesse participando de uma traição monumental contra a própria mãe. 20 minutos depois, chegou outro casal, desta vez mais jovem, talvez com 25 anos. Jéssica os recebeu com a mesma rotina. Dinheiro, sorrisos, abrindo portas, e eles entraram carregando suas malas como se estivessem fazendo o check-in em qualquer albergue. Contei mentalmente. Já havia 2 casais dentro da minha casa. 4 estranhos ocupando meu espaço, respirando o mesmo ar que eu, tocando nas minhas coisas. Há quanto tempo você acha que eles vêm fazendo isso? Perguntei a Arthur. Ele pensou por um momento. Pelo que observei, diria que pelo menos 3 meses, talvez 4. Começou pequeno. No início, era uma pessoa por semana, depois 2. Agora, vejo atividade quase todos os dias. 3 ou 4 meses. Durante todo esse tempo, enquanto eu morava sob o mesmo teto, eles mantinham esse negócio secreto. Toda vez que eu ia dormir cedo, toda vez que eu saía para fazer compras, toda vez que eu visitava um amigo, eles aproveitavam a oportunidade para deixar mais pessoas entrarem e lucrar mais com a minha propriedade. Fiz as contas de cabeça. Se cada casal pagasse, digamos, $50 por noite, e eles tivessem 2 ou 3 casais todas as noites, estariam ganhando entre $100 e $150 por dia. Em um mês, isso daria mais de $3.000. Em 4 meses, mais de $12.000. $12.000 ganhos ilegalmente usando minha casa, minha eletricidade, minha água, meu gás, sem me pagar um centavo. Sem sequer terem a decência de me pedir, estavam me roubando. Meu próprio filho e minha nora estavam me roubando da maneira mais vil e calculada. A noite foi ficando mais profunda. Por volta das 11 horas, as luzes da minha casa começaram a se apagar uma a uma. Primeiro a sala de estar, depois a cozinha. O quarto permaneceu iluminado por mais um tempo, e então as luzes também se apagaram. Tudo ficou em silêncio. Fiquei sentada junto à janela, sem conseguir me mexer, sem conseguir assimilar completamente a dimensão do que havia descoberto. Arthur me trouxe um cobertor e uma xícara de chá quente. Você deveria descansar, Carol. Haverá mais para ver amanhã, disse ele, mas eu não conseguia descansar. Não conseguia fechar os olhos, sabendo que havia estranhos dormindo na minha casa. Passei a noite toda de vigia e minha vigília foi recompensada. Às 6 horas da manhã, minha porta da frente se abriu. O primeiro casal que havia chegado saiu com suas malas. Um táxi os aguardava. Eles partiram rapidamente, discretamente, como fantasmas desaparecendo à luz do dia. Meia hora depois, o segundo casal fez o mesmo. Às 19 horas, todos os convidados já tinham ido embora. Jéssica saiu para o jardim da frente com um saco de lixo, colocou-o na lixeira e voltou para dentro. Tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se minha casa não tivesse sido invadida a noite toda. Mark saiu de casa às 8, pronto para o trabalho. Ele vestia seu terno cinza, carregava sua pasta e caminhava com aquela postura ereta que eu lhe ensinara quando criança.
Parecia um homem respeitável, trabalhador e honesto. Mas agora eu sabia a verdade. Sabia que por trás daquela fachada de filho responsável se escondia um homem capaz de trair a própria mãe por dinheiro. Um homem que conseguia me olhar nos olhos no café da manhã depois de ter enchido minha casa de estranhos a noite toda. Durante o dia, observei Jéssica se movimentar pela casa. Via trocar os lençóis, limpar os quartos, preparar tudo para os próximos hóspedes. Ela trabalhava com eficiência e prática. Isso não era novidade para ela. Tinha uma rotina estabelecida. Cada movimento era calculado, profissional. Ela era o cérebro da operação. Eu tinha certeza disso. Mark pode ter concordado. Talvez tenha colaborado, mas era Jéssica quem comandava tudo. Eu percebia isso na maneira como ela administrava os negócios, como organizava cada detalhe. Ao cair da noite do segundo dia, chegaram mais convidados. Desta vez, eram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Pareciam amigos viajando juntos. Jéssica os cumprimentou como os outros. Dinheiro na mão, sorrisos profissionais, portas se abrindo, e eu continuei observando da janela de Arthur, documentando mentalmente cada movimento, cada transação, cada traição. Arthur sugeriu que eu tirasse fotos, mas eu ainda não queria provas digitais. Primeiro, eu precisava entender toda a operação. Precisava saber se havia algo mais, algo pior que eu ainda não tinha descoberto. E então, Arthur me disse algo que mudou tudo. Era a noite do segundo dia, por volta das 22 horas, quando ele se aproximou de mim com uma expressão séria. Carol, tem mais uma coisa que você precisa saber. Algo que eu estava hesitante em te contar. Meu coração acelerou. O que foi, Arthur? Ele sentou-se à minha frente, seus olhos idosos cheios de preocupação. 2 semanas atrás, vi Jéssica encontrando-se com um homem na lanchonete da esquina. Não era o Mark. Era alguém mais velho, bem vestido, carregando uma pasta como um advogado ou um médico. Eles conversaram por quase 1 hora. Eu estava na mesa ao lado e, embora não estivesse tentando ouvir a conversa, ouvi algumas palavras. Inclinei-me para a frente, com cada músculo do meu corpo tenso. Que palavras, Arthur? Ele engoliu em seco antes de continuar. Ouvi algo sobre documentos, sobre capacidade mental, sobre avaliações médicas e sobre lares de idosos. O mundo parou. Aquelas palavras me atingiram como blocos de gelo. Capacidade mental, avaliações médicas, lares de idosos. Não, não podia ser. Eles não podiam estar planejando isso. Tem certeza do que ouviu? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Arthur assentiu lentamente. Espere até sexta-feira à meia-noite, Carol. Percebi que as sextas-feiras são especiais. Há mais movimento, mais pessoas, mais atividade. Espere até sexta-feira à meia-noite. Você vai descobrir tudo. As palavras de Arthur ecoavam na minha cabeça como um sino fúnebre. Capacidade mental, avaliações médicas, lares de idosos. Não podia ser coincidência. Não depois de descobrirem que estavam usando minha casa como um negócio clandestino. Isso era maior, mais sombrio, mais calculado do que eu imaginava. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam me armando uma cilada para algo pior. Algo que me tiraria não só a casa, mas também a liberdade, a dignidade, a vida inteira. Passei os 3 dias seguintes em estado de alerta máximo. Todas as manhãs, observava os hóspedes saírem da minha casa. Todas as noites, via outros chegarem. O fluxo era constante, quase industrial. Jéssica administrava tudo com precisão militar. Ela tinha um caderno onde anotava horários, nomes e pagamentos. Eu o vi uma vez quando ela o deixou sobre a mesa da cozinha enquanto fazia café. Mesmo à distância, eu conseguia ver colunas de números, datas e códigos. Não se tratava de um negócio improvisado. Era uma operação bem planejada, com registros, um sistema e meses de preparação. Mark participou de forma menos visível, mas foi totalmente cúmplice. Foi ele quem repôs as roupas de cama que Jéssica não teve tempo de lavar. Comprou os suprimentos extras de que precisavam, sabonetes, papel higiênico, toalhas. Manteve o jardim impecável para causar uma boa impressão nos hóspedes.
E todas as noites, quando pensavam que ninguém estava olhando, contavam o dinheiro com Jéssica na mesa de jantar. Eu as via pela janela iluminada pelo abajur que meu marido instalara há 20 anos. Suas mãos passavam por notas de 20, 50, 100 dólares. Faziam pilhas. Colocavam-nas em envelopes. Eles sorriram com aquele sorriso ganancioso que me deu ânsia de vômito. Na quinta-feira à noite, decidi fazer algo arriscado. Precisava de mais informações. Precisava entender exatamente o que Jéssica havia dito naquela reunião com o homem da pasta. Então, liguei para Susan, minha amiga advogada de longa data. Susan e eu nos conhecemos há 30 anos em uma aula de costura. Ela sempre foi brilhante. Fez faculdade de Direito aos 40 e poucos anos. Especializou-se em Direito de Família e Imobiliário. Se alguém podia me ajudar a entender as implicações legais do que estava acontecendo, era ela. Carol, o que você está descrevendo é extremamente sério, disse-me Susan ao telefone, com a voz carregada de preocupação profissional. Se eles estão operando um negócio de hospedagem sem licenças, sem pagar impostos e sem o seu consentimento como proprietária do imóvel, estão cometendo vários crimes: fraude, uso indevido de propriedade e sonegação fiscal. Mas o que mais me preocupa é o que você mencionou sobre capacidade mental e casas de repouso. Carol, seu filho tem alguma procuração para te representar? Algum documento assinado que lhe dê autoridade para tomar decisões por você? Refleti bastante. Não, eu nunca assinei nada disso. Todos os meus documentos estão no meu cofre no banco. Susan suspirou aliviada. Que bom. Muito bom. Mas escute. Se eles estão consultando alguém sobre a possibilidade de declará-la mentalmente incapaz, significa que estão buscando uma maneira legal de tomar posse dos seus bens. O processo é complexo e exige avaliações médicas reais, testes psicológicos e comparecimentos em juízo. Eles não podem simplesmente declará-la incapaz. Mas se tiverem um médico corrupto disposto a falsificar avaliações, se tiverem um advogado inescrupuloso que conheça as brechas na lei, eles podem tentar. E se conseguirem, Carol, podem interná-la em um asilo contra a sua vontade e tomar sua casa legalmente. O terror me dominou. O que posso fazer, Susan? Ela pensou por um instante. Primeiro, você precisa de provas concretas de tudo o que eles estão fazendo. Fotos, vídeos, depoimentos. Segundo, você precisa proteger seus documentos legais. Certifique-se de que eles não tenham acesso a nada. Terceiro, assim que tiver provas suficientes, apresentaremos uma queixa formal. Eu cuidarei de todo o processo legal. Mas, Carol, você precisa ter muito cuidado. Se eles suspeitarem que você sabe de alguma coisa, podem acelerar seus planos. Podem tentar algo drástico. Suas palavras me gelaram o sangue. Algo como o quê? Susan ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Como drogá-la para que pareça confusa na frente de um médico? Como criar situações em que você pareça instável? Como fabricar provas de que você não consegue cuidar de si mesma? Já vi casos assim, Carol, e eles são mais comuns do que as pessoas imaginam. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Agora eu entendi a dimensão do perigo. Eu não estava apenas sendo roubada. Estavam me armando uma cilada para um destino pior que a morte: perder minha autonomia, minha casa, minha identidade, ser declarada incapaz, ser trancada em um asilo enquanto meu filho e minha nora tomavam tudo que eu havia construído, e tudo isso sob o manto da legalidade, com documentos assinados por médicos e advogados, diante de um juiz que jamais saberia a verdade. Chegou a sexta-feira, o dia que Arthur havia marcado como especial. Logo cedo, notei uma diferença no ambiente. Jéssica estava mais ativa do que o normal. Ela limpou a casa inteira, trocou os lençóis de todos os quartos, comprou flores frescas e as colocou em vasos por toda a sala de estar. Era como se estivesse se preparando para algo importante. Mark chegou do trabalho mais cedo do que nos outros dias. Às 18 horas, ele já estava em casa ajudando Jéssica com os preparativos finais. Às 7 horas, o desfile começou. Não eram um ou dois casais como nos dias anteriores. Eram grupos. Os primeiros a chegar foram 4 pessoas, 2 casais jovens que pareciam estar de férias. Eles carregavam câmeras penduradas no pescoço e falavam inglês.
Jéssica os cumprimentou com um sorriso profissional impecável, mostrou-lhes os quartos e recebeu o pagamento. 30 minutos depois, chegou outro grupo, 3 mulheres de meia idade com malas grandes. Em seguida, um casal mais velho, talvez na casa dos 60 anos. Depois, 2 homens viajando sozinhos, que pareciam estar a negócios. Contei mentalmente. Havia 11 pessoas dentro da minha casa. 11 estranhos ocupando cada canto disponível. A sala de estar havia se tornado uma área comum. Observei pelas janelas enquanto os convidados interagiam, conversavam, alguns preparando comida na minha cozinha. Jéssica e Mark agiam como anfitriões de hotel, sorrindo, oferecendo toalhas extras, recomendando pontos turísticos. Minha casa havia sido transformada em um albergue totalmente funcional. E eu, o proprietário legal, estava escondido, observando da casa do vizinho como um refugiado em meu próprio bairro. Nunca vi tantos assim, murmurou Arthur ao meu lado. Isto é diferente. É como uma noite especial. Ele tinha razão. Sexta-feira era o dia mais movimentado deles, provavelmente porque os turistas chegavam para o fim de semana. Jéssica e Mark estavam aproveitando ao máximo. Fiz as contas rapidamente. Se cada pessoa pagasse $30 por noite, eles ganhariam mais de $300 só naquela noite. Em um fim de semana inteiro, quase $1.000. E faziam isso toda semana. As horas passaram lentamente. Observei os convidados comerem e conversarem. Alguns saíram para passear pelo bairro e voltaram. Às 22 horas, as luzes começaram a se apagar gradualmente. Os convidados se recolheram aos seus quartos. Jéssica e Mark limparam a cozinha e a sala de estar. Depois, também foram dormir. A casa ficou em silêncio. Mas Arthur tinha me dito para esperar até a meia-noite, que à meia-noite eu descobriria tudo. Então esperei com cada nervo do meu corpo à flor da pele, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. O relógio de parede de Arthur marcava as horas com um tic-tac constante, quase hipnótico. 11h30. 11h40. 11h50. Cada minuto parecia uma eternidade. Arthur adormecera no sofá, exausto após dias de vigília comigo. Mas eu estava bem acordada, com os olhos fixos na minha casa, esperando por aquilo que Arthur vira antes, aquilo que revelaria toda a verdade. E então, quando o relógio bateu meia-noite, minha respiração parou. A porta lateral da minha casa, aquela que dá para o quintal e que quase nunca usávamos, abriu-se lentamente. Uma figura surgiu. Era Jéssica, mas ela não estava sozinha. Atrás dela estava um homem que eu não conhecia, um homem alto, com cerca de 50 anos, vestido com roupas escuras. Ele carregava uma pasta na mão, o mesmo tipo de pasta que Arthur havia descrito quando viu Jéssica na lanchonete. Meu coração começou a disparar. O que estava acontecendo? Por que Jéssica estava se encontrando com esse homem à meia-noite? Por que eles estavam saindo pela porta dos fundos como ladrões? Eles foram até o fundo do jardim, onde fica o antigo galpão que meu marido usava como oficina. Jéssica pegou uma chave, abriu o cadeado e os dois entraram. A luz acendeu lá dentro. Através da pequena janela do galpão, eu conseguia ver sombras se movendo. Eles estavam conversando e gesticulando. Jéssica tirou algo da bolsa, talvez papéis. O homem os examinou com uma pequena lanterna. Depois, tirou algo da pasta. Mais papéis? Uma pasta grossa? Jéssica os pegou e os examinou página por página. Ela assentiu com a cabeça. Pareciam estar chegando a algum tipo de acordo. A reunião durou quase 20 minutos. Finalmente, o homem guardou tudo na pasta. Jéssica apagou a luz do galpão. Eles saíram, mas em vez de voltarem para casa, foram até o muro dos fundos. Há um pequeno portão que dá para o beco. Jéssica o abriu. O homem saiu por ele e desapareceu na escuridão. Jéssica fechou o portão, trancou e voltou para dentro de casa pela porta lateral. Tudo aconteceu em menos de meia hora. Silencioso, secreto, invisível para qualquer um que não estivesse observando especificamente. Acordei Arthur bruscamente. Eu vi. Vi tudo. Jéssica encontrou-se com um homem à meia-noite no galpão.
Arthur sentou-se imediatamente, ainda meio adormecido, mas alerta. O homem com a pasta? Perguntou ele. Sim, tem que ser ele. Eles estavam olhando papéis, documentos. Estão planejando alguma coisa, Arthur, algo grande. Meu vizinho esfregou os olhos e olhou para o relógio. Está tarde ou cedo, dependendo do ponto de vista. São 0h30 da manhã. Mas agora sabemos que há mais alguém envolvido. Alguém que age nas sombras, em segredo. Isso é pior do que pensávamos. Não consegui dormir pelo resto da noite. Fiquei sentado junto à janela, observando minha casa como se fosse um prédio inimigo. Ao amanhecer de sábado, os convidados começaram a ir embora. Alguns partiram cedo, outros ficaram para aproveitar o fim de semana inteiro. Jéssica preparou o café da manhã para os que ficaram, agindo como anfitriã perfeita, café, torradas, frutas, tudo servido com sorrisos e gentileza. Ninguém imaginaria que, poucas horas antes, ela estivera em um encontro secreto com um desconhecido. Mark saiu de casa por volta das 9h da manhã. Eu o vi entrar no carro e ir embora. Jéssica ficou sozinha com os outros convidados. Essa era a minha chance. Eu precisava entrar naquele galpão. Precisava ver se eles tinham deixado alguma coisa, alguma pista sobre o que estavam planejando. Contei meu plano para Arthur. Ele tentou me dissuadir. É muito arriscado, Carol. Se Jéssica te vir? Mas eu estava decidido. Eu tenho a chave do portão dos fundos. Posso entrar pelo beco sem que ninguém me veja. Jéssica está ocupada com os convidados na frente da casa. Ela não vai me ver. Arthur finalmente concordou, mas insistiu em me acompanhar até o beco para ficar de vigia. Saímos da casa dele pela porta dos fundos. Caminhamos pelo beco silencioso. Era sábado de manhã e a vizinhança estava tranquila. A maioria das pessoas ainda dormia ou tomava café da manhã em casa. Chegamos ao portão dos fundos da minha propriedade. Peguei a chave com as mãos trêmulas. A fechadura fez um clique suave. Entrei no meu próprio jardim como uma intrusa, com o coração batendo forte no peito. O galpão ficava a uns 20 metros do portão. Caminhei agachado, escondendo-me atrás dos arbustos que eu mesmo havia plantado anos atrás. Cada passo parecia muito alto, cada respiração, muito forte. Finalmente, cheguei ao galpão. A porta tinha um cadeado simples, um que eu conhecia bem. Era o mesmo que meu marido usava há anos. Procurei a chave certa no meu chaveiro. Meus dedos desajeitados tentaram 3 chaves diferentes antes de eu encontrar a correta. O cadeado se abriu. Entrei no galpão e fechei a porta atrás de mim. A luz do sol filtrava-se pela pequena janela suja, criando nuvens de poeira no ar. O lugar cheirava a madeira velha e umidade. Ferramentas enferrujadas pendiam nas paredes. Caixas estavam empilhadas nos cantos. Tudo parecia normal, intocado. Mas então notei algo fora do lugar. Na antiga bancada do meu marido, havia uma caixa de metal. Não era nossa. Eu nunca a tinha visto antes. Era cinza, moderna, com um fecho simples que se abria pressionando 2 botões na lateral. Aproximei-me lentamente. Tentei os botões. Clique. A caixa se abriu e o que vi dentro me deixou sem fôlego. Havia pilhas de dinheiro vivo, dólares americanos em notas de 20, 50 e 100. Fiz uma estimativa rápida. Devia haver pelo menos $10.000 ali, talvez mais, todo o dinheiro que eles tinham ganho com o negócio ilegal durante meses. Mas essa não foi a pior parte. Debaixo do dinheiro havia documentos. Retirei-os com cuidado e comecei a ler. O primeiro era um contrato de arrendamento, um contrato em que minha casa constava como propriedade disponível para aluguel temporário e hospedagem turística. O nome do proprietário era Mark e meu filho. Mas isso era impossível. Eu era o proprietário legal. Meu nome estava na escritura. Como ele poderia assinar um contrato como se fosse o proprietário? Continuei lendo. Havia uma nota de rodapé em letras pequenas, proprietário legal em processo de transferência. Documentação pendente de revisão judicial. Senti o chão tremer sob meus pés. Transferência. Revisão judicial.
Eles não estavam apenas usando minha casa ilegalmente. Estavam tentando tomá-la de mim legalmente. O documento seguinte confirmou meus piores temores. Era um formulário de avaliação psicológica, um formulário médico oficial com o timbre de uma clínica particular. E lá, na seção do paciente, estava meu nome completo, Carol Anne Miller. A data da avaliação estava marcada para dali a 2 semanas. O motivo da consulta era avaliação da capacidade mental e autonomia para a tomada de decisões. A pedido da família devido à preocupação com o declínio cognitivo progressivo. Declínio cognitivo progressivo. Estavam me pintando como uma velha senil, como alguém que não conseguia cuidar de si mesma, como alguém que precisava ser protegida das próprias decisões. E tudo era mentira. Eu estava perfeitamente bem. Minha mente estava lúcida. Minha saúde era boa para meus 64 anos. Mas eles iriam inventar uma história diferente com esse médico, com essa avaliação falsa, com esse processo judicial. Eles já estavam se preparando. Havia mais documentos. Um deles era um orçamento de uma casa de repouso particular, Golden Sunset Pines, especializada em cuidados para idosos. O preço era de $3.000 por mês. Havia marcações em amarelo na seção que dizia: quartos privativos com segurança 24 horas, programa especial para pacientes com demência e declínio cognitivo. Eles estavam procurando uma prisão para mim, uma prisão cara e legal onde me trancariam enquanto desfrutavam da minha casa e do meu dinheiro. O último documento foi o mais arrepiante. Era uma procuração irrevogável, um documento legal que daria a Mark controle total sobre todos os meus bens, contas bancárias e decisões médicas. Estava preparado, impresso e pronto para ser assinado. Só faltava a minha assinatura. E ao lado do documento havia um bilhete escrito à mão por Jéssica: o Dr. Evans confirma que pode administrar um sedativo leve durante a consulta. A assinatura será obtida durante a indução de confusão. Testemunhas já foram coordenadas. Custo adicional de $5.000. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei os papéis caírem. Eles iam me drogar. Iam me levar a um médico corrupto, me dar remédios para me confundir e me fazer assinar aquela procuração sem que eu entendesse o que estava fazendo, com testemunhas pagas que jurariam que eu estava em plena posse das minhas faculdades mentais. Tudo legal no papel, tudo falso na realidade. E uma vez que tivessem essa procuração, poderiam fazer o que quisessem comigo. Vender minha casa, esvaziar minhas contas, me internar naquele asilo, e eu não teria como me defender, porque legalmente eu não teria mais controle sobre nada. Ouvi vozes lá fora. Fiquei paralisado. Era Jéssica conversando com alguém, provavelmente um dos convidados. Eles eram próximos. Próximos demais. Rapidamente, peguei meu celular e fotografei todos os documentos, cada página, cada anotação, cada detalhe. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos ficaram borradas, mas consegui registrar as evidências. Então, coloquei tudo de volta na caixa exatamente como estava. Fechei a caixa. Tranquei o galpão e corri, agachada, de volta para o portão dos fundos. Arthur estava me esperando no beco, com o rosto tomado pela ansiedade. Pensei que tivessem te encontrado. Você ficou lá dentro por quase 20 minutos. Eu não conseguia falar. Apenas mostrei a ele meu celular com as fotos. Ele olhou para a tela, passou de imagem em imagem, e seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, Carol, isto é um plano criminoso completo. Eles não estão apenas te roubando. Eles estão te destruindo sistematicamente. Assenti com a cabeça. Lágrimas que não conseguia mais conter escorreram pelo meu rosto. Preciso ligar para Susan. Preciso fazer alguma coisa agora. Não posso esperar mais. Voltamos para a casa de Arthur. Com as mãos trêmulas, disquei o número da minha amiga advogada. Era sábado de manhã cedo, mas Susan atendeu no terceiro toque. Carol, o que houve? Contei tudo a ela, as fotos, os documentos, todo o plano. Após eu terminar, Susan ficou em silêncio por um longo momento. Então, ela falou, com a voz profissional, controlada, mas carregada de uma fúria contida. Carol, isso é um sequestro planejado, fraude documental e conspiração para cometer vários crimes graves. Com as provas que você tem, podemos impedi-los, mas você precisa agir rápido.
Se a consulta médica é daqui a 2 semanas, significa que eles vão acelerar as coisas em breve. O que devo fazer? Perguntei. Susan respirou fundo. Primeiro, não volte para aquela casa. Fique onde você está segura. Segundo, amanhã, domingo, preciso que você venha ao meu escritório. Vamos chamar um tabelião de confiança. Vamos lavrar documentos legais que protegerão seus bens imediatamente. Terceiro, na segunda-feira, vamos registrar uma queixa formal com todas essas provas. E quarto, ela fez uma pausa. Quarto, vamos armar uma cilada para eles. Uma armadilha, repeti, sem entender completamente. Minha mente ainda processava tudo que eu havia encontrado no galpão, os documentos falsos, o plano para me drogar, a citação sobre o asilo. Era tudo demais, sombrio demais, calculado demais. Sim, Carol, uma armadilha, confirmou Susan, com um tom firme. Eles acham que você não sabe de nada. Acham que você ainda está viajando, confiante e ingênua. Essa é a sua vantagem. Você tem provas que eles nem imaginam que você possui. Agora, vamos usá-las estrategicamente para garantir que eles enfrentem todas as consequências legais. Não queremos apenas impedi-los. Queremos que paguem por cada parte do plano criminoso deles. Na manhã de domingo, Arthur me levou de carro até o escritório de Susan. Ela estava me esperando com outro homem, o tabelião que ela havia mencionado. Seu nome era Henry. Ele tinha cerca de 50 anos e um semblante sério, mas gentil. Senhora Miller, sinto muito que a senhora esteja passando por isso, disse ele, apertando minha mão. Mas quero que saiba que vamos proteger seus bens completamente. Quando terminarmos hoje, seu filho não poderá tocar em um único centavo de seu patrimônio sem enfrentar acusações criminais imediatas. Nas 3 horas seguintes, assinei documentos, muitos documentos. Susan explicou-os um por um com paciência. Esta é uma revogação de procuração. Ela cancela qualquer poder que possa existir em nome de Mark, seja atual ou futuro. Esta é uma declaração de plena capacidade mental que será certificada por um psicólogo forense que o avaliará amanhã. Este é um novo testamento que substitui qualquer versão anterior e exclui especificamente Mark como herdeiro devido a atos fraudulentos. E esta última é uma ordem de restrição preventiva que apresentaremos a um juiz na segunda-feira. Cada assinatura que eu colocava naqueles papéis me fazia sentir mais forte, mais no controle. Eu não era mais a vítima confusa espionando da janela do vizinho. Agora eu era uma mulher tomando medidas legais definitivas contra aqueles que estavam tentando me destruir. E a armadilha? Perguntei quando terminamos de analisar os documentos. Susan sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de uma estrategista preparando a jogada final em uma partida de xadrez. A armadilha exige sua atuação. Carol, você precisa ir para casa. Meu coração disparou. Voltar agora? Susan balançou a cabeça. Hoje não. Amanhã à noite. Você voltará como se nada tivesse acontecido, como se realmente tivesse estado viajando a semana toda. Chegará cansada, feliz por estar em casa, sem a menor suspeita do que descobriu. E pelos próximos dias, agirá com total normalidade. Enquanto isso, estaremos trabalhando nos bastidores. Henry inclinou-se para a frente e acrescentou, também entraremos em contato com a prefeitura. Um fiscal fará uma visita surpresa à sua casa. Se encontrarem um estabelecimento de hospedagem ilegal, poderão fechá-lo imediatamente e aplicar multas severas. Mas tem mais, continuou Susan. Estou investigando o Dr. Evans, o médico mencionado nessas anotações. Ele tem um histórico questionável. Já foi investigado 2 vezes pelo Conselho Médico por práticas antiéticas. Com sua denúncia e as evidências fotográficas, podemos iniciar uma investigação formal contra ele também. Se descobrirem que ele estava disposto a drogar pacientes para obter assinaturas fraudulentas, ele perderá sua licença médica e enfrentará acusações criminais. O alcance do plano começou a tomar forma na minha mente. Não se tratava apenas de deter Mark e Jessica. Tratava-se de desmantelar toda a rede que eles haviam construído, o médico corrupto, as falsas testemunhas, o negócio de hospedagem ilegal, tudo. Quanto tempo tudo isso vai levar? Perguntei. Susan olhou para Henry antes de responder.
O inspetor pode ir esta semana, provavelmente quarta ou quinta-feira. A investigação sobre o médico levará mais tempo, mas com sua denúncia formal na segunda-feira, o processo começará imediatamente. E quanto a Mark e Jessica, ela fez uma pausa dramática. O confronto final será quando eles menos esperarem. Quando pensarem que tudo está indo conforme o planejado. Passei o resto do domingo na casa de Arthur, ensaiando mentalmente como agiria ao voltar. Eu precisava ser convincente. Não podia demonstrar raiva, suspeita ou medo. Tinha que ser a mãe confiante, feliz por voltar da visita à irmã, a sogra ingênua que não fazia ideia do que acontecia em sua própria casa. Foi irônico. Eles vinham atuando na minha frente há meses. Agora, era minha vez de atuar na frente deles. Na noite de segunda-feira, com uma mala na mão e o coração batendo forte, caminhei até minha casa. Arthur tinha me levado de carro até a esquina, mas eu caminhei o resto do caminho para dar a impressão de que tinha chegado de táxi. Toquei a campainha. Ouvi passos apressados lá dentro. A porta se abriu. Mark estava parado ali com uma expressão surpresa. Mãe, não estávamos esperando você antes de amanhã. Sorri com o carinho que uma mãe reserva para seu filho, embora por dentro meu coração estivesse despedaçado. Decidi voltar um dia mais cedo. Senti falta de casa. Jéssica apareceu atrás de Mark. Seu sorriso era perfeito. Perfeito demais. Carol, que bom que você voltou. Como foi a viagem? Entrei em casa com a sensação de estar entrando em território inimigo. Tudo parecia normal, limpo, arrumado. Nenhum vestígio dos 11 hóspedes que haviam ocupado esses espaços apenas 2 noites antes. Jéssica tinha feito um trabalho impecável ao apagar as evidências. A viagem foi maravilhosa, menti com surpreendente facilidade. Minha irmã me mimou muito. Mas sabe, não há lugar como o nosso lar. Levaram minha mala para o meu quarto. Fizeram-me chá. Sentaram-se comigo na sala de estar, perguntando-me detalhes sobre a minha viagem inventada. Respondi com histórias que havia preparado, acrescentando detalhes convincentes sobre os restaurantes que minha irmã e eu supostamente visitamos, os passeios que fizemos e as conversas que tivemos. Mark e Jéssica ouviram, assentiram com a cabeça e sorriram. Mas eu conseguia ver algo por trás dos seus olhos. Alívio. Alívio por eu ter voltado sem levantar suspeitas. Alívio por o segredo deles ainda estar intacto. A casa está maravilhosa, comentei, olhando ao redor. Você cuidou de tudo perfeitamente, respondeu Jéssica rapidamente, talvez até rápido demais. Claro, Carol. Limpamos tudo, regamos o jardim exatamente como você pediu. Dei um gole no chá e acrescentei casualmente, até o cheiro está diferente, parece produto de limpeza novo. Vi um breve lampejo de pânico nos olhos de Jéssica. Ah, sim, fizemos uma limpeza profunda. Queríamos que tudo estivesse perfeito para o seu retorno. Mentirosa. Ela limpou tudo para apagar os vestígios de dezenas de estranhos que haviam ocupado minha casa. Naquela noite, dormi na minha própria cama pela primeira vez em uma semana, mas na verdade não dormi. Fiquei acordada, ouvindo. Por volta das 11 horas, ouvi vozes abafadas vindas do quarto de Mark e Jéssica. Eles falavam em sussurros urgentes. Levantei-me em silêncio e caminhei descalço até a porta deles. Estava entreaberta. Encostei o ouvido na fresta. Você acha que ela suspeita de alguma coisa? Perguntou Mark, com a voz tensa. Não, ela não suspeita de nada, respondeu Jéssica com convicção. Ela é a mesma de sempre. Ingênua, confiante. O plano continua de pé. E o Dr. Evans? Perguntou Mark. Está tudo coordenado, confirmou Jéssica. A consulta é na próxima sexta-feira. Vamos dar o sedativo para ela no café da manhã. Vamos dizer que a estamos levando para uma consulta de rotina. Quando ela se der conta do que assinou, será tarde demais. A procuração estará registrada e teremos controle total. Houve um silêncio. Então Mark falou com uma voz que mal reconheci como sendo a do meu filho. E depois? Depois, respondeu Jéssica friamente, a colocarmos no asilo. Já temos o lugar, o Golden Sunset Pines aceita pacientes com declínio cognitivo.
Visitaremos ela uma vez por mês para manter as aparências. E, enquanto isso, esta casa será inteiramente nossa. Totalmente nosso. Aquelas palavras me feriram como facadas. Voltei sorrateiramente para o meu quarto em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de pura raiva e determinação inabalável. Eles haviam selado seu destino. Eu acabará de ouvir a confissão completa. E mesmo sem tê-la gravado, agora eu sabia cada detalhe do plano deles, inclusive a data exata, sexta-feira que vem. Eu tinha menos de uma semana para executar a contra-armadilha perfeita. Na manhã de terça-feira, agi como se nada tivesse acontecido. Fiz café, preparei o café da manhã, conversei com Mark e Jéssica sobre coisas triviais. Eles também estavam atuando. Éramos todos atores nessa peça macabra, cada um de nós conhecendo um roteiro diferente. Mas eu tinha uma vantagem. Eu sabia que eles estavam atuando. Eles não sabiam que eu também estava atuando. Assim que Mark saiu para o trabalho e Jéssica foi ao supermercado, liguei para Susan do meu quarto, com a porta trancada. Contei a ela, palavra por palavra, tudo o que tinha ouvido na noite anterior. Perfeito, disse ela, satisfeita. Sexta-feira é o dia da consulta com o médico corrupto. Isso nos dá tempo. O inspetor da prefeitura vai visitar sua casa na quinta-feira. É melhor que seja antes que tentem te drogar. Você acha que eles terão visitas esta semana? Pensei por um instante. Provavelmente nas noites de quinta e sexta-feira. Sempre há mais movimento nesses dias. Susan fez uma pausa pensativa. Então vamos coordenar a visita do inspetor para quinta-feira à noite, quando a casa estiver repleta de evidências vivas. Nos 2 dias seguintes, mantive meu desempenho impecável. Me comportei como a avó doce e confiante. Perguntei a Jéssica se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ofereci a Mark seus biscoitos favoritos, que eu mesma assei. Eles pareciam relaxados, convencidos de que seu plano ainda estava intacto. Na quarta-feira à noite, Jéssica até me mostrou um folheto. Carol, encontrei um centro de saúde que oferece exames preventivos para pessoas da sua idade. O que você acha de eu te levar na sexta-feira? É gratuito para idosos. De graça? Mentira. Eles iam pagar $5.000 por esse exame. Fingi interesse genuíno. Uma consulta? Bom, não seria má ideia. Já faz um tempo que não vou ao médico. Jéssica sorriu aliviada. Excelente. Já marquei a consulta para as 10 horas da manhã de sexta-feira. Vou com você. Assenti com a cabeça docemente, enquanto por dentro meu sangue fervia. Ela estava fechando sua armadilha, sem saber que eu já havia fechado uma muito maior ao redor dela. Na tarde de quinta-feira, enquanto Jéssica e Mark preparavam a casa para os hóspedes da noite, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Susan, inspetor confirmado para as 21 horas. A polícia estará de prontidão nas proximidades. Permaneça no seu quarto quando ele chegar. Nós cuidaremos de tudo. Meu coração começou a bater mais rápido. Esta noite, o mundo deles começaria a desmoronar. Como previsto, os convidados começaram a chegar por volta das 19 horas. Primeiro, um jovem casal com mochilas grandes. Depois, 3 mulheres que pareciam estar em uma viagem entre amigas. Em seguida, um empresário sozinho com uma pasta e uma mala pequena. Às 8h30, havia 7 estranhos ocupando minha casa. Jéssica desempenhou seu papel de anfitriã exemplar. Mark ajudou com as malas, mostrou-lhes os cômodos e sorriu profissionalmente. Eu estava no meu quarto, supostamente lendo, mas na verdade estava esperando, olhando para o relógio. Cada minuto parecia uma hora. 8h40. 8h50. Faltam 5 minutos para as 9 horas. E então ouvi o som que estava esperando. A campainha, firme, imponente. Não era o toque de um visitante esperado. Era o toque de alguém com autoridade. Ouvi passos apressados, a voz de Mark perguntando de dentro, quem é? E então uma voz masculina forte do lado de fora, inspetor da cidade. Abra a porta, por favor. Silêncio.
Um silêncio pesado e denso. Então, ouviu-se o som da porta se abrindo lentamente. Inspetor, há algum problema? Perguntou Mark, tentando soar calmo, mas sem sucesso. Recebemos uma denúncia anônima sobre uma hospedagem ilegal neste endereço. Preciso inspecionar a propriedade. Deve haver algum engano, ouvi a voz de Jéssica, mais aguda que o normal. Esta é uma residência particular. Não temos nenhum negócio aqui. O inspetor respondeu em tom profissional, porém inflexível, então não terá problema algum em que eu verifique isso. Tenho um mandado de inspeção assinado por um juiz municipal. Se não me permitir entrar voluntariamente, voltarei com a polícia e um mandado de busca. Houve outro silêncio. Então Mark cedeu. Claro, inspetor. Entre. Espiei pela fresta da porta. Consegui ver parte da sala de estar. O inspetor era um homem na casa dos 40, vestindo uma camisa oficial da prefeitura, com uma prancheta na mão. Atrás dele estava um homem mais jovem, provavelmente seu assistente, com uma câmera. Eles começaram a percorrer a casa. O inspetor fez perguntas. Quantas pessoas residem permanentemente aqui? Mark respondeu com a voz trêmula, 3, minha mãe, minha esposa e eu. O inspetor olhou ao redor da sala de estar. Lá estavam os 7 convidados, alguns no sofá, outros em pé, todos com expressões confusas. E essas pessoas são? Eles são amigos. Amigos que estão de visita, Jéssica tentou improvisar. O inspetor dirigiu-se a um dos convidados, um homem na casa dos 30 anos. Você é amigo da família? O homem, seja por honestidade ou nervosismo, respondeu, não, senhor. Reservei um quarto online. Paguei $35 por noite. O rosto de Mark empalideceu. Jéssica tentou intervir. Ele está confuso. Inspetor, eu não sei do que ele está falando. Mas o inspetor já estava caminhando em direção aos quartos. Ele abriu a porta do que tinha sido meu quarto principal. Lá dentro estavam as 3 mulheres com as malas abertas, roupas sobre a cama e artigos de higiene pessoal no banheiro privativo. E essas senhoras também são amigas? O silêncio de Jéssica foi resposta suficiente. O inspetor tirou uma prancheta da bolsa. Começou a contar os quartos ocupados, fotografando cada um deles. Seu assistente documentava tudo com a câmera. Quarto 1, ocupado por 2 não residentes. Quarto 2, ocupado por 3 não residentes. Quarto 3, ocupado por uma pessoa não residente. Banheiros compartilhados com sinais de uso por várias pessoas. Cozinha com utensílios para mais de 3 pessoas. Toalhas extras empilhadas no corredor. Cada sentença era mais um prego no caixão de seus negócios ilegais. Mark tentou uma última defesa. Inspetor, trata-se de um mal-entendido. Talvez ocasionalmente ajudemos conhecidos que precisam de um lugar para ficar, mas não é um negócio. O inspetor o interrompeu. Você cobra por essa hospedagem? Mark hesitou. Bem, às vezes recebemos uma contribuição voluntária para despesas. O inspetor balançou a cabeça. Isso se chama negócio. Um negócio de hospedagem. E para operar um negócio de hospedagem, você precisa de uma licença comercial, uma permissão para operação turística, um certificado de segurança contra incêndio, um certificado sanitário e precisa pagar os impostos correspondentes. Você tem algum desses documentos? O silêncio era absoluto. Jéssica e Mark se entreolharam, derrotados. Sabiam que não tinham nada. O inspetor prosseguiu. De acordo com o Código Municipal, operar um estabelecimento comercial de hospedagem sem as devidas licenças é uma infração grave. A multa é de $10.000. Além disso, devo informá-lo de que a Receita Federal será notificada sobre a renda não declarada. E como este imóvel está registrado em nome de ele, olhou para os documentos Carol Anne Miller, que, segundo os registros, não autorizou nenhuma atividade comercial, isso também pode configurar uso fraudulento de propriedade privada. Senti que era o meu momento. Abri a porta do meu quarto e saí. Todos os olhares se voltaram para mim, os hóspedes confusos, o inspetor profissional e Mark e Jéssica, com os rostos estampados em puro terror. Boa noite, eu disse em voz calma.
Sou Carol Miller, proprietária deste imóvel. O inspetor acenou com a cabeça respeitosamente. Senhora Miller, a senhora autorizou o funcionamento de um estabelecimento de hospedagem em sua propriedade? Parei por um instante, olhando diretamente nos olhos do meu filho e da minha nora. Não, inspetor, eu não autorizei nada. Na verdade, só tomei conhecimento dessa situação há alguns dias. Jéssica deu um passo em minha direção. Carol, eu posso explicar? Levantei a mão, interrompendo-a, não quero explicações, Jéssica. Não agora. Voltei-me para o inspetor. O que acontece agora? Ele fechou a prancheta. Os hóspedes atuais terão que desocupar a propriedade imediatamente. Daremos a eles 30 minutos para recolherem seus pertences. Seu filho e nora receberão a notificação oficial da multa e terão que comparecer perante um juiz municipal na próxima semana. Também notifiquei a polícia. Há 2 policiais do lado de fora, caso seja necessário reforço para o despejo. Os próximos 30 minutos foram caóticos. Os convidados recolheram seus pertences às pressas, alguns exigindo reembolsos de Jéssica. Ela tinha o dinheiro na bolsa e teve que devolvê-lo sob o olhar atento do inspetor. Mark ficou paralisado, sem conseguir falar, assistindo seu negócio ilegal desmoronar em minutos. Quando o último hóspede saiu, o inspetor me entregou uma cópia do relatório oficial. Senhora Miller, recomendo que consulte um advogado. A senhora tem o direito de processar por danos. Eu já tenho um advogado, inspetor. Obrigado pelo seu trabalho esta noite. Quando o inspetor e seu assistente saíram, a casa mergulhou num silêncio sepulcral. Nós 3 permanecemos na sala de estar. Eu fiquei perto da janela. Mark sentou-se no sofá, com a cabeça entre as mãos. Jéssica ficou perto da porta, de braços cruzados, com a expressão de um animal encurralado. Ela foi a primeira a falar. Sua voz não era mais doce nem calculista. Era desesperada. Carol, eu sei que isso parece ruim, mas tínhamos nossos motivos. As despesas da casa são altas. Nós temos dívidas. Virei-me para ela lentamente. Motivos? Dívidas? E isso foi justificativa suficiente para transformar minha casa em um negócio ilegal sem meu consentimento? Jéssica deu um passo em minha direção. Íamos te contar eventualmente. Só queríamos juntar dinheiro primeiro, ter alguma coisa antes de... Antes de quê? Interrompi, com a voz áspera. Antes de você me drogar e me fazer assinar uma procuração fraudulenta? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jéssica empalideceu. Mark ergueu a cabeça bruscamente, com os olhos arregalados de choque. Como? Mark começou a dizer, mas sua voz falhou. Como eu sei? Completei a pergunta por ele. Porque eu nunca estive em uma viagem, Mark. Eu estava aqui mesmo, observando, descobrindo cada detalhe do seu plano vil e calculado. Caminhei até o centro da sala de estar, olhando para os 2 com uma intensidade que os fez recuar. Eu sei sobre o esquema de hospedagem ilegal. Sei sobre o dinheiro escondido no galpão. Sei sobre o Dr. Evans. Sei sobre a consulta de sexta-feira, onde você planejava me sedar. Sei sobre a procuração que você queria que eu assinasse. E sei sobre o lar de idosos Golden Sunset Pines, onde você planejava me internar. Jéssica balançou a cabeça freneticamente. Não é isso que você está pensando. Sim, conversamos com um médico, mas foi apenas uma precaução, pois estávamos preocupados com a sua saúde. Chega de mentiras, gritei, e minha voz ecoou pelas paredes da minha própria casa. Encontrei os documentos, Jéssica. Eu os vi com meus próprios olhos. Li as anotações escritas por você, sedativo leve durante a consulta. A assinatura será obtida durante a indução de confusão. Essas foram suas palavras exatas. O rosto de Jéssica perdeu toda a cor. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu. Eu me virei para meu filho. E você, Mark, você, a quem eu criei, a quem eu amei, a quem eu dei tudo o que seu pai e eu podíamos dar. Como você pôde? Lágrimas escorriam pelo rosto de Mark. Mãe, nós. A situação financeira era desesperadora. Tínhamos $30.000 em dívidas.
O banco ia executar a hipoteca do nosso antigo apartamento. Jéssica disse que se conseguíssemos arranjar algum dinheiro rapidamente. E a sua solução foi me trair, interrompi. Sua solução foi roubar minha casa, minha liberdade, minha dignidade. Não foi roubo, explodiu Jéssica com a voz aguda. Esta casa é enorme. Você mora aqui sozinha. Estávamos apenas usando o espaço disponível. E quanto à procuração, era para te proteger. Você está ficando mais velha. Precisa de alguém para tomar decisões por você. Tenho 64 anos, disse eu, com a voz fria. Nem 80, nem 90, 64. Minha mente está perfeitamente lúcida. Minha saúde é boa. Não preciso que ninguém tome decisões por mim. O que vocês estavam planejando não era proteção. Era um sequestro legalizado. Mark se levantou, cambaleando. Mãe, por favor. Podemos resolver isso. Vamos devolver todo o dinheiro. Podemos sair de casa se você quiser, mas por favor, não nos denuncie. Se isso for para a polícia, podemos ir para a prisão. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que um dia me olharam com puro amor infantil. E senti meu coração se partir em pedaços. E o que você queria que eu fizesse, Mark? Que me drogasse? Que me trancasse no asilo enquanto você aproveitava minha propriedade? Que eu fingisse demência para facilitar a sua vida? Não teria ido tão longe, murmurou Mark. Jéssica estava apenas explorando opções, mas eu nunca teria feito isso. Eu ouvi a conversa de vocês ontem à noite, interrompi-o novamente. Eu ouvi você planejando exatamente isso. Ouvi você dizendo que me visitaria uma vez por mês para manter as aparências. Ouvi você se tornar um mero instrumento, um fardo que você teria que administrar. Mark desabou no sofá, soluçando. Jéssica permaneceu petrificada, sua máscara de nora perfeita finalmente destruída por completo. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Amanhã é sexta-feira. Você tinha combinado de me levar ao Dr. Evans às 10 horas da manhã. Obviamente, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: você vai arrumar suas coisas e sair da minha casa. Você tem até amanhã ao meio-dia. Jéssica reagiu imediatamente. Nos expulsar? Para onde vamos agora? Você deveria ter pensado nisso antes de me trair, respondi, sem demonstrar nenhuma emoção. Você tem família. Você tem amigos. Resolva isso. Mãe, por favor, implorou Mark. Não podemos simplesmente ir embora assim. Não temos dinheiro para o depósito de segurança. Não temos nada. Você tem $10.000 na caixa no galpão, apontei, o dinheiro que você ganhou ilegalmente da minha propriedade. Você pode usar isso para o depósito. Embora provavelmente precise guardar para pagar a multa da prefeitura e os honorários do advogado. Jéssica se virou para mim, com os olhos faiscando. Não havia mais súplica em sua voz, apenas veneno. Sabe de uma coisa? Tudo bem. Vamos sair da sua preciosa casa, mas não pense que isso acabou. Vamos contratar um advogado. Vamos contestar a multa. E vamos processá-lo por despejo indevido. Eu sorri sem humor. Vá em frente, Jéssica. Contrate um advogado. Mas estou lhe avisando, minha advogada é muito boa e tem provas fotográficas de cada documento fraudulento, cada plano criminoso, cada detalhe da sua operação ilegal. Ela tem fotos do dinheiro escondido, dos contratos falsos, dos bilhetes sobre me drogar. Você realmente quer ir a julgamento com isso? O rosto de Jéssica se contorceu. Ela finalmente entendeu que estava completamente derrotada, que eu havia jogado melhor. Que enquanto eles planejavam minha destruição, eu estava 2 passos à frente. Há mais uma coisa que você precisa saber, continuei. Minha advogada já entrou com documentos revogando qualquer procuração que possa existir em meu nome. Ela apresentou uma declaração de plena capacidade mental certificada por um psicólogo forense. E apresentou um novo testamento no qual Mark é especificamente excluído como herdeiro devido às suas ações fraudulentas. Mark ergueu a cabeça bruscamente. Você me deserdou? Sua voz era uma mistura de choque e dor. O que você esperava? Respondi, com a voz cansada.
Que eu te recompensasse por tentar me destruir. O resto da noite foi tenso e silencioso. Mark e Jéssica se trancaram no quarto. Eu fiquei sentada na sala, exausta, mas aliviada. Por volta da meia-noite, ouvi o som de malas sendo arrastadas. Estavam arrumando as coisas. A realidade finalmente me atingiu. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei cedo. Preparei um café só para mim. Sentei-me junto à janela e observei o nascer do sol sobre o jardim que meu marido e eu tínhamos plantado juntos. Às 9 horas, Mark e Jéssica desceram as escadas com 4 malas grandes. Eles não olharam para mim. Colocaram tudo no carro em silêncio. Mark voltou para dentro pela última vez. Colocou as chaves da casa na mesa da entrada. Por um instante, pensei que ele diria algo, talvez um pedido de desculpas, talvez um último apelo. Mas ele apenas me olhou com olhos vazios e saiu. Ouvi o motor do carro deles ligar. Ouvi os pneus no asfalto enquanto se afastavam, e então um silêncio. Minha casa estava vazia. Eu estava sozinho. Fiquei sentada na sala de estar por um longo tempo depois que eles saíram. A casa parecia diferente e maior, mais silenciosa, mas também mais minha do que tinha sido em muito tempo. Percorri cada cômodo lentamente, recuperando cada espaço que havia sido violado por estranhos. Abri as janelas para deixar o ar fresco entrar. Retirei os lençóis de todas as camas que haviam sido usadas pelos hóspedes. Eu os levaria para lavar, mas, honestamente, estava pensando em queimá-los. Algumas memórias não merecem ser preservadas. Por volta do meio-dia, Arthur bateu na minha porta. Ele estava segurando uma panela quente de ensopado. Pensei que você talvez não estivesse com vontade de cozinhar hoje, disse-ele com a gentileza que só um verdadeiro amigo possui. Sentamos e jantamos juntos na minha cozinha. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido na noite anterior, a chegada do inspetor, o confronto, a expulsão de Mark e Jéssica. Arthur ouviu em silêncio, assentindo ocasionalmente. Quando terminei, ele colocou sua mão enrugada sobre a minha. Você fez a coisa certa, Carol. A coisa dolorosa. Mas a coisa certa? Então por que é uma sensação tão horrível? Perguntei, com a voz embargada. Porque ele era seu filho, respondeu Arthur com a sabedoria de seus 72 anos. Porque o amor de uma mãe não se extingue simplesmente porque o filho atrai. Dói justamente porque você o amava. Se você não o amasse, não doeria. Ele tinha razão. Naquela noite, eu chorei. Chorei pelo filho que eu pensava ter, mas que talvez nunca tenha existido de verdade. Chorei pela família que eu pensava ter construído. Chorei pela traição, pela ganância que corrompeu meu próprio sangue. Mas também chorei de alívio, porque eu havia sobrevivido. Porque eu havia vencido. Porque eu ainda era dona da minha vida, da minha mente e da minha casa. Na segunda-feira seguinte, Susan me ligou com novidades. Carol, a denúncia contra o Dr. Evans foi aceita. O conselho médico abriu uma investigação formal. Também entrei em contato com o promotor público com todas as provas de conspiração para cometer fraude. Eles estão considerando apresentar acusações criminais contra Jéssica e Mark. Senti um nó no estômago. Acusações criminais. Prisão. Susan fez uma pausa. É possível. Fraude premeditada, conspiração para privar uma pessoa idosa de sua liberdade, falsificação de documentos. As acusações são sérias. Mas, Carol, a palavra final é sua. Se você não quiser prosseguir com o processo criminal, podemos nos limitar às ações cíveis. Pensei muito sobre isso. Uma parte de mim queria que eles pagassem integralmente pelo que tentaram me fazer. Mas outra parte, a parte que ainda era de mãe, não suportava a ideia do meu filho na prisão. Susan, prossiga com tudo relacionado ao Dr. Evans. Aquele homem merece perder a licença. Mas com Mark e Jéssica, me deu um tempo para pensar. Susan entendeu. Você tem um mês antes do prazo se encerrar para apresentar queixa-crime. Pense bem nisso. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era do Mark. O envelope estava amassado, como se tivesse sido escrita e reescrita várias vezes com mãos trêmulas. Abri o envelope. A letra era do meu filho, mas as palavras eram de um homem destruído.
Mãe, sei que não mereço seu perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Não tenho desculpas. A ganância me cegou. Jéssica me convenceu de que era a única solução para os nossos problemas. Mas eu fui fraco. Deixei acontecer. Participei. E agora vivo cada dia com o peso de saber que traí a pessoa que mais me amou neste mundo. Nós nos separamos. Jéssica e eu não conseguia ficar com alguém capaz de planejar algo tão vil. Mudei-me para um pequeno apartamento sozinho. Perdi meu emprego quando o escândalo veio à tona. Agora trabalho na construção civil, pagando as dívidas aos poucos. Não estou escrevendo para pedir perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que sinto muito. Que se eu pudesse voltar no tempo, mudaria tudo. Que a lembrança do que fiz com você me assombra todas as noites. Eu te amei. Eu te amo. E sinto muito por ter te perdido. Seu filho, que já não merece esse nome. Marca. Chorei ao ler aquelas palavras. Uma parte de mim queria rasgar a carta e esquecer tudo. Mas outra parte, aquela parte maternal que Arthur havia mencionado, sentia a dor do meu filho. Isso não justificava as suas ações. Nada jamais justificaria. Mas era uma dor real. Um remorso real. Ou pelo menos eu queria acreditar que era. Guardei a carta em uma gaveta. Eu não estava pronta para responder. Talvez nunca estivesse. Mas também não conseguia jogá-la fora. Um mês depois, tive que tomar a decisão sobre as acusações criminais. Sentei-me com Susan em seu escritório. Se eu prestar queixa, o que acontecerá? Perguntei. Ela foi sincera comigo. Provavelmente de 2 a 5 anos de prisão para ambos. Jéssica provavelmente pegaria mais tempo, já que foi a principal arquiteta. Mark poderia pegar menos se cooperar. Eles teriam antecedentes criminais permanentes e dificuldade para conseguir emprego no futuro. Basicamente, suas vidas ficariam marcadas para sempre. Respirei fundo. E se eu não fizer isso? Susan inclinou-se para a frente. A multa da prefeitura continua valendo. Eles terão que pagá-la. O Dr. Evans perderá sua licença, independentemente da sua decisão sobre Mark e Jéssica. E, civilmente, eles já estão legalmente proibidos de se aproximarem de você ou de sua propriedade. Fechei os olhos. Pensei no meu marido, no que ele teria desejado. Pensei no menino que Mark fora antes de a ganância o corromper. Pensei no tipo de pessoa que eu queria ser no fim da minha vida. Não vou apresentar queixa-crime, disse finalmente. Susan assentiu com a cabeça, sem emitir julgamento. Tem certeza? Não, admiti. Mas é uma decisão com a qual posso conviver. Eles terão que conviver com o que fizeram. Isso já é prisão suficiente. Susan deu um leve sorriso. Você é mais generosa do que eles merecem, Carol. Já se passaram 6 meses desde aquela noite em que o inspetor bateu à minha porta. A casa é realmente minha de novo. Contratei uma empresa de limpeza profissional que removeu todos os vestígios dos hóspedes. Pintei as paredes com novas cores. Doei os móveis que haviam sido usados por estranhos e comprei peças novas. Transformei meu antigo quarto principal em um ateliê de arte. Sempre quis pintar, e agora tenho tempo e paz para isso. Arthur continua sendo meu vizinho e meu melhor amigo. Jantamos juntos 2 vezes por semana. Ele me ajudou a instalar um sistema de segurança em casa, não porque eu tenha medo, mas porque valorizo minha privacidade mais do que nunca. Susan se tornou mais do que minha advogada. Ela é minha confidente, minha protetora legal, minha amiga. Fiz questão de atualizar meu testamento, deixando algo para ela por tudo que fez. E Mark, não tive notícias dele diretamente desde aquela carta, mas por meio de conhecidos em comum, sei que ele ainda está trabalhando na construção civil, que está pagando suas dívidas aos poucos e que mora sozinho. Há dias em que penso em responder à carta dele. Há dias em que penso em ligar para ele. Mas aí me lembro da caixa no galpão, dos documentos sobre me drogar, das conversas sobre me internar num asilo e a ferida sangra de novo. Talvez um dia eu consiga perdoar. Não esquecer, isso eu jamais conseguirei esquecer. Mas talvez perdoar.
Minha terapeuta diz: o perdão não é para a pessoa que te magoou. É para você, para se libertar do peso do ódio. Estou trabalhando nisso, devagar, com muito esforço. Mas estou trabalhando nisso. Certa tarde, enquanto eu pintava em meu novo estúdio, Arthur veio me visitar. Ele ficou olhando para minha obra em andamento, um jardim repleto de flores de todas as cores, exceto tons frios. É lindo, comentou ele. Obrigada, respondi. É a minha forma de me curar. Cada pincelada é um pedaço da minha vida que estou recuperando. Ele sorriu. Sabe, você sobreviveu a algo que teria destruído muita gente. Você é mais forte do que pensa, Carol. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir em minha casa tranquila e segura, pensei em tudo o que havia acontecido. A viagem falsa, a noite espionando da janela de Arthur, o galpão e seus segredos, a meia-noite em que prendi a respiração ao ver toda a verdade, o confronto, a vitória, a dor, a solidão que veio depois. Olhei para mim mesma no espelho. Vi uma mulher de 64 anos com mais rugas do que antes, com olhos mais tristes, porém mais sábios. Vi uma sobrevivente. Vi alguém que havia sido traída pela pessoa que mais amava e que ainda assim permanecia de pé. Naquela noite, percebi que o amor pode ser o disfarce perfeito para uma armadilha, sussurrei para o meu reflexo. Mas também aprendi que o amor próprio é o escudo mais forte contra qualquer traição. Apaguei a luz e me deitei na minha cama, na minha casa, sob o meu teto. Sozinha, sim. Magoada, claro. Mas é grátis. Dono do meu próprio destino. E isso, depois de tudo que eu tinha passado, foi o suficiente.